E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica e a gente já vai começar com as notícias. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, que tem muita notícia. A gente vai focar principalmente nas relações internacionais, ONU, Estados Unidos e demais países, mas também envolvidos aí na questão do conflito, na guerra que está acontecendo Palestina e Israel. Primeiro vamos começar aqui com o número de mortos nesse conflito. Ele já passa de 5 mil mortos, na verdade já está chegando ali nos 5 mil mortos e meio, 5.500 mortos. Do lado palestino são 4.137, esse número já está maior, na verdade, é que a gente não... A cada momento esse número aumenta, 4.137 mortos palestinos e 1.402 em Israel. Vamos lá, primeiro vamos só fazer uma análise aqui desse número de mortos. O número de mortos dos dois lados assusta de verdade, isso é importante falar, mas é importante também destacar que o número de mortos de Israel estagnou. Isso não significa que é justificável o número de mortos em Israel, não é. Olha a minha boca, não é, mas estagnou. Por quê? Devido ao poderio militar bélico de Israel, o número de mortos na Palestina é bem maior por conta principalmente do arsenal bélico, investimento em guerra de Israel. Então esse número aumenta do lado da Palestina por conta das ações de Israel. Então a gente já tem aqui o primeiro ponto. A notícia que a gente tem hoje, das notícias que eu vou passar aqui para vocês para a gente entender, porque está conectado aos vídeos atrás que a gente fez, é que a Rússia iniciou essa proposta, na verdade, quarta-feira, durante essa semana, exigindo uma explicação dos Estados Unidos pelo veto na proposta brasileira. Então a Rússia, vamos só lembrar que a proposta do Brasil, no Conselho de Segurança da ONU, foi uma proposta de pausa humanitária, principalmente focada em ajuda humanitária. Não era de cessar fogo, como foi a proposta russa, mas era uma proposta de ajuda humanitária, a abertura de corredores humanitários, ajuda humanitária. Deixa eu só colocar aqui o WhatsApp aqui tocando. Então, de ajuda humanitária, certo? Esse é um ponto importante para se destacar. E aí, o que a gente teve nesse processo? A proposta do Brasil obteve 12 votos, foram 2 abstenções, uma abstenção russa e uma abstenção do Reino Unido, e o veto. Era para a proposta passar, ela ser aprovada pelo Conselho, só lembrando, ela precisava de 9 votos a favor e nenhum poder de veto dos 5 países que têm poder de veto. Os Estados Unidos utilizou o seu poder de veto logo de cara, aquela imagem emblemática da representante dos Estados Unidos levantando a mão para vetar a proposta brasileira. Logo depois não, no mesmo tempo, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, estava fazendo lá uma coletiva, um encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falando que ele apoiava Israel, mas que se solidarizava com a Palestina, mas que apoiava a guerra de Israel. Então, os Estados Unidos, a Rússia iniciou um movimento pedindo para os Estados Unidos responderem por isso, com a tentativa de levar a justificativa dos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. Sair do Conselho de Segurança, onde você tem a questão do empecilho do poder de veto, e levar para a Assembleia Geral da ONU, onde aí você não tem essa questão do poder de veto, o debate para a justificativa. E isso possivelmente vai acontecer na semana que vem, porque foi redigida uma carta elaborada por 50 países, entre eles países do mundo árabe e do mundo africano e do mundo asiático também. Entre eles a gente tem Argélia, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, Moçambique, Camarões, Paquistão, Marrocos, aderindo a essa proposta da Rússia de exigir explicação dos Estados Unidos o porquê houve o poder de veto e pedindo para que fosse levada para a Assembleia Geral da ONU. Isso deve acontecer então na semana que vem. Na Assembleia Geral da ONU, e como eu falei para vocês, não depende do poder de veto, depende do voto dos países membros. Se a proposta ela passa por 192 votos a favor, ela já é aprovada.
Então é diferente do Conselho de Segurança da ONU, onde os países com poder de veto, os 5 países, acabam tendo mais força. Vou ler um trechinho aqui dessa carta para vocês. Lembrando que todos os links, acho que é muito importante, existem tanto links de mídias tradicionais quanto de mídias não tradicionais, eu deixo aqui na descrição, porque aí atende a todo mundo, tá bom? Que quer saber mais notícias. À luz da gravidade da situação, devido em particular à agressão militar por parte de Israel, a potência ocupante contra a população civil palestina na faixa de Gaza, que até a presente data matou milhares de civis, incluindo crianças, mulheres e idosos, feriu dezenas de milhares, já são, se eu não me engano, 16 mil feridos, a destruição desenfreada de casas e outras propriedades e infraestruturas civis, e infligiu condições humanitárias catastróficas, arriscando uma desestabilização ainda mais perigosa da situação, colocando em risco mais vidas civis e ameaçando a paz e a segurança internacionais. É urgente que a Assembleia Geral se reúna para tratar dessa crise. Então tá aí um trecho da carta dos 50 países para vocês verem. Então vai ser jogado para a Assembleia, possivelmente Geral da ONU, saindo do Conselho de Segurança. Uma outra notícia, então, vamos lá que tem bastante coisa para falar aqui, é o ataque de Israel, de forças militares de Israel à Cisjordânia, e aqui também é preciso, cabe uma análise importante. Ontem você teve um ataque porque após o bombardeio, a destruição do hospital em Gaza, a população começou a ter, eu falei para vocês que a gente teve movimentos no mundo inteiro, não só no mundo, não só no continente asiático, mas no mundo inteiro, chegando na Europa, chegando na própria América. Campos de refugiados na Cisjordânia que se rebelaram contra Israel por conta desse ataque a civis foram atacados. Então a gente tem aqui principalmente o campo Nur Shams, que foi atacado. Até então conta-se com cerca de 13 mortos na Cisjordânia só nesse ataque. É muito importante destacar aqui que o Hamas não tem presença na Cisjordânia. A Cisjordânia também é Palestina como Gaza, mas são campos de refugiados. O que você tem de mais presença na Cisjordânia, com maior força, mas ainda assim não se compara a uma força como é o Hamas? Você tem a Autoridade Palestina, legal, Autoridade Palestina, que logicamente a gente falou aqui que inclusive depois do ataque ao hospital, a Autoridade Palestina cancelou o encontro, a reunião com Joe Biden. Então, acho que é uma análise importante destacar aqui quando a gente fala de sionismo, e eu não sou um professor que foge, tá? Por isso que eu tenho feito esses vídeos assim, por mais que existam xingamentos nos comentários, e aqui eu falo com vocês diretamente, aqueles que agridem. Se Israel está lutando contra o Hamas, a gente tem relatos de que alguns líderes do Hamas foram mortos, mas já foram mortas centenas, milhares de pessoas, de palestinos civis, e centenas de crianças entre essas milhares. Centenas delas são crianças, incluindo principalmente na faixa de Gaza, em Gaza. Se Israel está lutando contra o Hamas, por que ela está atacando a Cisjordânia, onde você não tem a autoridade do Hamas, e sim da autoridade palestina? Porque esse é um projeto de sionismo. O sionismo moderno / contemporâneo, como eu já fiz vídeo aqui no canal para vocês, o sionismo é violento, é o nacionalismo, mais o que a gente vai chamar de ultranacionalismo. Que não é que só fica lá construído, erguido e na manutenção do Estado de Israel. Ele também tem um caráter étnico de destruição do povo palestino. Então é importante destacar isso aqui para você. Você queira você ou não, tá bom? Então a gente já tem esse ponto. Um outro caso aqui. Ontem, a Igreja Ortodoxa de São Porfírio, essa em Gaza, aí a gente já não está mais na Cisjordânia, a gente está em Gaza, foi atacada também por Israel, e ao todo, até então se sabe, 18 mortes. Essa igreja, ela era lar temporário de centenas de palestinos, isso na faixa de Gaza, centenas de palestinos que estavam desabrigados com a guerra.
Você tem relatos de pessoas falando que, ao que tudo indica, parecia que Israel estava querendo atacar alvos próximos à igreja e caíram na igreja. Não importa. Atacar templos religiosos, atenção, assim como hospitais, também é proibido, é considerado crime de guerra pela Convenção de Genebra de 1949. Tá bom? Então, mais um ponto aí para a gente destacar aqui nessa questão. Mais uma notícia, a família do brasileiro que estava contribuindo, inclusive, com os noticiários aqui no Brasil, o Hassan Rabi, na faixa de Gaza, foi morto em mais uma investida de Israel no norte de Gaza. Ele é um desses brasileiros que migrou para o sul de Gaza à espera da abertura da fronteira com o Egito para o repatriamento para o Brasil, mas a família ficou no norte de Gaza e sofreu um ataque ao prédio onde eles estavam abrigando, os prédios, o complexo onde eles estavam abrigando. Não foi só a família dele, cerca de 60 pessoas morreram nesse ataque, segundo a Embaixada do Brasil na Palestina, tá bom? Então, é confirmada a morte da família do Hassan Rabi. O Hassan Rabi, ele é um daqueles 19 que integraram a comitiva brasileira ao sul de Gaza. A gente tem outras notícias também, como, por exemplo, a morte, inclusive, de agentes da ONU em Gaza. E tem uma questão importante também que eu quero destacar aqui para vocês. Eu vou deixar sempre links aqui na descrição, que eu acho que é importante parar agora para falar isso aqui para vocês, porque eu sei que tem muita gente aí que está vindo nos comentários xingar. E eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui para brigar com vocês, eu estou aqui para passar uma informação com estudos sobre o que é o sionismo desde na verdade do final do século XIX, mas a partir da formação do Estado de Israel a partir de 48. Então a gente tem o sionismo nessa questão principalmente de formação do Estado de Israel, manutenção do Estado de Israel, e uma proposta desse sionismo que é do Estado de Israel e não é de todos os judeus, que é muito importante destacar isso, e tem muita gente que não escuta quando a gente fala isso, não é de todos os judeus, mas o Estado de Israel tem uma proposta de ataque ao povo palestino, sim, desde antes da sua criação, se você for ver. Fiz vídeo aqui sobre sionismo. Nesses últimos dias, o vídeo há 2 dias atrás, ontem, na verdade, a TV Al Jazeera, que tem sede no Catar. Ah, professor, mas você precisa explicar direito. O Catar é onde você tem a representatividade internacional do Hamas. Sim, mas a TV Al Jazeera, aí nesse caso, ela não tem essa ligação. É uma TV que tem uma base no Catar. A TV Al Jazeera, ela produziu um conteúdo sobre o ataque no hospital, que a gente viu recentemente, esse é um dos motivos das pessoas me xingando, sobre o ataque no hospital, aquele ataque que matou cerca de 500 pessoas, entre elas muitas crianças, produziu esse vídeo desmentindo a versão de Israel com imagens, utilizando as próprias imagens. Por quê? Porque Israel, o Estado de Israel nas redes sociais, as representatividades do Estado de Israel nas redes sociais, utilizaram imagens da própria Al Jazeera, falando que foi a Jihad Palestina, a Jihad Islâmica, certo? Com sede também em Gaza, ou o próprio Hamas que atacaram, sendo que um míssil daquela magnitude para destruir um hospital, e o hospital sim foi destruído, porque depois surgiram versões que na verdade ele está em pé até agora, e isso realmente não condiz com a verdade, mas de que a Jihad Islâmica que fez um vídeo, um míssil lá que virou para trás. Isso acontece realmente no mundo militar, mas não foi o caso. A TV, inclusive, Al Jazeera, ela mostra, comprova, inclusive, a presença de aviões de Israel sobrevoando o céu, certo? E ela faz um dado. Eu vou deixar aqui para vocês, esse vídeo ele está no perfil oficial das redes sociais da TV Al Jazeera, para vocês não terem que ir lá procurar no site da Al Jazeera, que está todo em inglês, inclusive. Então esse é um ponto. Ah, mas aí a TV Al Jazeera, você está utilizando fonte da Al Jazeera. Pois é, mas vieram aqui, quando vieram me xingar, utilizaram fonte de Israel. Ou o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, quando chega em Israel, ele fala com qual contexto, com qual ideia ele vai lá e fala, parece que foi mesmo, foi do lado de lá. E aí, isso é a fonte confiável para vocês?
A TV Al Jazeera está utilizando fontes, está utilizando imagens que o próprio Israel tentou utilizar e manipular. Então, mas eu não acredito, mesmo assim, mas o canal 4, TV britânica, que é o quarto canal de maior audiência da Grã-Bretanha, o quarto maior, que é um canal criado pelo Parlamento Britânico. Pelo Parlamento Britânico, também fez isso um dia antes. No dia 18, também fez uma reportagem desmentindo os ataques de Israel. Eles não estão afirmando, atenção, que foi Israel, mas estão desmentindo a versão, isso é importante destacar, estão desmentindo a versão de que Israel colocou lá que foi ou Hamas ou a Jihad Islâmica, tá? Então eles desmentem com imagens. Isso que é importante destacar. Vocês ficam falando aí, perguntando a fonte. E aqui, nesse caso, eu estou falando diretamente para você que vem aqui no canal xingar. Exatamente você que vem aqui no canal xingar. Porque, professor está dando opinião. Porque eu sou gente dá opinião. A história, ela está aqui para comprovar para a gente que o sionismo mata palestino. Ontem, inclusive, mais um hospital. As proximidades de um hospital foi bombardeado e os médicos avisaram que não deixariam os feridos nesse hospital. E se recusaram a sair porque tinham feridos nesse hospital e eles estavam cuidando dos feridos. Até mesmo antes do hospital que a gente falou lá de 500 mortes, a própria ONU, Organização das Nações Unidas, revelou que havia uma ação de Israel exigindo com que as pessoas saíssem do local, evacuassem o local porque ela iria bombardear. Eu estou pedindo para você que vem aqui me xingar, exatamente para você, o que xinga, que vem aqui me xingar, para você acreditar no que eu estou falando agora nesse momento. Sabe por que não? Porque você acredita em mamadeira de piroca até agora. Então não sou eu que vou chegar aqui e mostrar com imagens e tal, mostrar com as fontes. Se você acredita em mamadeira de piroca até agora, você não vai acreditar de fato que Israel, o sionismo de Israel, mata palestino ao longo da história toda. Olha só, o número de mortos do lado da Palestina, ele já quase chega no quádruplo do número de mortes de Israel. Se você não sensibiliza com isso, aí isso diz mais sobre você, não sobre mim. Tá bom? Você não se sensibiliza com as mortes de Israel? Já falei aqui que me sensibilizo sim com as mortes de civis, pessoas que não têm nada a ver com esse conflito e foram atacadas pelo Hamas. Tá bom? Mas agora, se você não sensibiliza com as mortes da Palestina e só com as de Israel, isso diz mais sobre você e não sobre mim. Tá bom? Então já fica a dica aqui, porque eu não vou mais falar desse assunto diretamente com você. Tá bom? Então você pode ficar aí continuando acreditando na sua mamadeira de piroca, que não tem problema nenhum, desde que você não atinja outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, eu gostei de ter passado a informação aqui para vocês, a gente está aqui dando esses detalhes e acho que foi muito importante dar esse parênteses aqui, mas a programação do canal continua, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!